Olá pessoal do oitavo ano, eu sou a professora Joelma e na aula de geografia de hoje nós vamos falar sobre as regionalizações do mundo. Critérios de regionalizações. Como estudamos, para fazer uma regionalização devemos seguir um critério e temos diversos critérios a escolher para isso. Um dos principais critérios utilizados principalmente na construção de mapas temáticos é o critério físico ou natural. Nesse tipo de regionalização é levado em conta características naturais daquele espaço, como o clima, o relevo, a vegetação, a biodiversidade, entre outros aspectos. Um exemplo desse tipo de regionalização temos aqui ao lado com os biomas brasileiros. Outra regionalização muito importante são as regionalizações com base na sociedade. Esse tipo de regionalização ele vai levar em conta os aspectos sociais, políticos e econômicos. E o estudo dessa regionalização, ele permite que políticas públicas sejam orientadas, além das organizações internacionais, como é o caso da ONU, por exemplo. Veja um exemplo de uma regionalização social e econômica realizada pela ONU, onde mostra aqui o mapa da fome no mundo. Verifiquem que a importância dessa regionalização é a ONU mostrar e destacar quais são aqueles países que têm combatido a fome e mostrar também, ficar bem evidente para o mundo, quais aqueles países que precisam de ajuda nesse combate. A gente pode verificar nesse mapa também o critério que foi o social. Nós vamos ter aqui, no caso, para vocês verem, fica um pouco difícil porque está pequeno, mas nós temos aqui também uma legenda, onde eles utilizaram as cores, onde as cores mais fortes vão mostrar onde tem uma maior presença de fome. A gente verifica bem claramente, muito rapidamente, que é onde tem cores mais fortes é no continente africano, né? Com isso, a ONU busca parceiros, ajudas e alertam também os governantes desses países para uma necessidade maior no combate desse mal social. Uma coisa importante a saber é que toda regionalização ela é feita com um critério previamente definido. Porém, o seu resultado geralmente é de acordo com o olhar do pesquisador que realiza o estudo. Esse pesquisador, no entanto, ele tem que utilizar critérios científicos, pois eles têm que demonstrar a verdade dos fatos. Além disso, como a natureza e a sociedade é muito dinâmica, está sempre em transformação no decorrer do tempo, é normal que essas regionalizações elas percam a validade ou elas precisem ser refeitas, como é o caso, por exemplo, da regionalização da vegetação brasileira. Será que temos ainda a mesma quantidade e ocupando as mesmas áreas da vegetação primitiva que tínhamos no passado? Ou deveríamos fazer novamente um estudo para verificar o quanto encolheu, o quanto ainda resta dessa vegetação nativa? Regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa foi uma importante regionalização política e ideológica utilizada após a Segunda Guerra Mundial, mas que hoje encontra-se ultrapassada, demonstrando assim a transitoriedade das regionalizações. Ela está ligada a um período histórico conhecido como Guerra Fria, que foi um período que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, onde as duas potências da época, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles defendiam ideologias econômicas e políticas diferentes. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, enquanto que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defendiam o socialismo. E eles conseguiam angariar seguidores e aliados através de oferecimento de proteção militar e vantagens econômicas através de empréstimos vantajosos. O gráfico abaixo vai nos mostrar o cenário do período da Guerra Fria. Nesse período, o mundo estava bipolarizado. Em um polo de poder estavam os Estados Unidos, que defendia a política, a economia e a ideologia do capitalismo,
No outro polo de poder, encontramos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendia a ideologia, a política e a economia do socialismo. Nesse período, o mundo foi regionalizado em 3 tipos de países. Os países de primeiro mundo eram os países capitalistas e ricos. Os países de segundo mundo eram aqueles países que eram socialistas. E os países de terceiro mundo eram aqueles países que eram capitalistas, porém, eram países subdesenvolvidos ou pobres. No decorrer do tempo, mais especificamente no finalzinho da década de 80, década de 90, por diversas crises que aconteceram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, houve uma mudança política e econômica e esse país foi desmembrado. Ele acabou. Surgiu então a CEI. Já não havia mais então como classificar os países como países de segundo mundo. Essa regionalização deixou de ser utilizada e a expressão país de primeiro mundo passou a designar os países desenvolvidos, enquanto que a expressão países de terceiro mundo passou a designar os países subdesenvolvidos. Como não deveríamos mais usar o tipo de regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, que tipo de regionalização seria possível neste mundo pós-Guerra Fria? Bom, a maior parte passou a utilizar o desenvolvimento ou o subdesenvolvimento desses países como forma de regionalização. Porém, o termo desenvolvimento ele pode ter vários entendimentos. Alguns consideram que desenvolvido é aquele país que tem um dinamismo econômico muito bom. Outros que dizem que o termo subdesenvolvimento é apenas um termo temporário, porque esses países estão em desenvolvimento. Mas outros ainda dizem que o termo desenvolvimento ele está associado tanto às questões econômicas, mas também às condições de vida de suas populações e consideram o acesso a serviços fundamentais como saúde, educação e também a qualidade desses serviços para dizer se um país é desenvolvido ou não. Por essa regionalização socioeconômica pós-Guerra Fria, nós vamos ter 3 tipos de países. São os países desenvolvidos, os países emergentes ou os países subdesenvolvidos. Para ser um país desenvolvido, ele precisa ser um país rico, que tenha uma elevada renda per capita, que tenha um elevado padrão de vida, um alto desenvolvimento tecnológico, são as tecnologias de ponta que são desenvolvidas nesses países. Além disso, eles são as sedes das principais multinacionais do mundo, das grandes transnacionais, das grandes empresas. Já os países emergentes, embora eles sejam países pobres, tenham baixa renda per capita, ou seja, baixa renda por pessoa, têm um baixo padrão de vida, porém, eles alcançaram um certo desenvolvimento tecnológico. Eles dominam aquelas tecnologias mais antigas, certo? E tem também a presença de empresas, são países industrializados. Já o país subdesenvolvido, ele é um país que é pobre, tem uma baixa renda por pessoa, são baixo o seu padrão de vida e ele tem uma grande dependência tecnológica. Todo o material tecnológico tem que ser trazido de fora para ele. Além disso, a base de sua economia é a agricultura, a pecuária ou o extrativismo. Fora isso, toda a sua economia está voltada para exportação, ou seja, tudo que é produzido nesse país visa o mercado externo e não o consumo de sua própria população. Outra regionalização bastante utilizada e que aparece muito em provas é a regionalização econômica chamada de Norte e Sul. Essa regionalização ela tem como base a posição geográfica dos países, onde estão localizados esses países. Foi observado que a maior parte dos países desenvolvidos, eles ficam no hemisfério norte, enquanto que a maior parte dos países subdesenvolvidos, eles estão localizados no hemisfério sul.
Porém, é importante salientar que essa regionalização ela não segue aquela divisão que a gente estuda como a divisão dos hemisférios dadas pela linha do Equador. Trata-se de uma divisão socioeconômica e essa linha norte-sul ela é apenas simbólica. Podemos entender mais facilmente a regionalização socioeconômica e a ideia de como ela foi formada observando o planisférico. Então, a gente percebe claramente que os países desenvolvidos do mundo, eles estão localizados realmente na região norte, mais ao norte do planeta. Como é o caso, por exemplo, aqui, dos Estados Unidos, do Canadá, da maior parte dos países da Europa, dos países da Ásia, com exceção aqui, da Austrália e da Nova Zelândia, que embora sejam países que estão mais ao sul do planeta, nessa regionalização são considerados países do norte, porque os países do norte são chamados de países desenvolvidos, enquanto que os países mais ao sul do planeta, que a sua maior parte estão localizados mais ao sul do planeta, são chamados de países subdesenvolvidos. Então, países do sul são países subdesenvolvidos. A gente nota claramente que nessa divisão não foi seguido a linha do Equador, porque a linha do Equador ele vai passar mais ou menos por aqui. E simplesmente a questão de ser localizado mais ao norte ou mais ao sul. É importante salientar também que nem todos esses países que pertencem aos países do norte têm o mesmo tipo de desenvolvimento, ou seja, não tem o mesmo nível econômico, o mesmo nível de desenvolvimento social. Entre eles, existem aqueles mais ricos e aqueles mais pobres. Da mesma forma, são os países do sul. O nível de desenvolvimento entre eles divergem muito um do outro. Enquanto vamos ter países aqui que são industrializados, que são países que têm uma melhor qualidade de vida, nós vamos ter países também que estão passando por guerras, que estão passando por períodos de fome, de conflitos. Enfim, embora sejam agrupados em uma mesma região, a gente vai ter diferenças entre um país e outro. Outro tipo de regionalização bastante utilizada é aquela segundo a renda. Essa regionalização ela foi criada seguindo as regras do Banco Mundial e é considerado então a renda per capita da população do país. É dado então um valor em dólares que esse banco julgou como necessário essa quantidade X para se ter uma boa qualidade de vida. Segundo essa regionalização, vamos ter 4 tipos de países. Países de renda baixa, países de renda média, países de renda média alta e países de renda alta. São considerados países de renda baixa aqueles onde sua população tem uma renda per capita de menos de $1.035 por pessoa. Já são considerados países de renda média aquele onde sua população tem uma renda per capita entre $1.035 até $4.085 por pessoa. É considerado uma renda média alta a população que tem uma renda per capita entre $4.085 até $12.616 por pessoa. E renda alta é todo aquele país que possui uma renda per capita acima de $12.616 por pessoa. A desigualdade socioespacial e a importância das regionalizações. As desigualdades das condições humanas que existem no mundo são usadas como critérios importantes para as regionalizações. A mais importante delas é a fome, a pobreza e a falta de direitos fundamentais, pois é justamente essas condições aí que causam conflitos sociais, dão origem à guerra, à violência e ao terrorismo, entre outros males da humanidade.
Essas regionalizações fazem com que a gente entenda esses fenômenos, entenda esses problemas de forma a servir como base para orientar medidas que combatam a pobreza no mundo.